E o Flamengo não para no mercado da bola. O Flamengo enviou uma proposta para tirar meio-campista do Porto de Portugal, meus amigos. É isso mesmo. A gente vai falar sobre isso. Posicionamento do Porto. O Flamengo chegando com essa proposta para tirar o meia André Franco, de apenas 25 anos. Vale lembrar que o Flamengo, mesmo com a janela fechada, o Flamengo segue no mercado da bola, principalmente no mercado brasileiro, visando essa mini janela que vai abrir agora em abril. No dia 1º de abril, abre uma mini janela até o dia 19 para os clubes movimentarem transações de jogadores dentro do futebol brasileiro que estão aí disputando os estaduais. A gente vai falar sobre isso porque, além de André Franco, o Flamengo também monitora jogadores no futebol brasileiro. Fica ligadaço comigo, não perde nada. Hoje tem um jogo importante. Um jogo mais importante nesse início do ano. Eu não posso falar assim, o mais importante do ano, né? Porque com certeza virão mais jogos importantes nessa temporada, isso aí eu não tenho dúvida. Temos Brasileirão, temos Copa Libertadores da América e Copa do Brasil pela frente. Mas hoje o Flamengo e Fluminense faz uma semifinal que eu posso falar assim, histórica, né? Porque são os últimos dois campeões da América. O Flamengo venceu a Libertadores em 2022, o Fluminense venceu em 2023. Temos aí os dois últimos técnicos da seleção brasileira. De um lado, o Tite pelo nosso Megão queridão, e do outro, o Fernando Diniz pelo Fluminense. A gente vai falar sobre esse jogo, trazer a provável escalação para vocês, transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar essa partida. Não perde nada, fica coladinho com a gente. Temos informações importantes sobre o projeto que Landim promete fazer no estádio do Maracanã, caso vença a licitação do Maracanã para administrar o estádio. E vamos falar também sobre ele, né? JJ. Se falando sobre a grandeza dos técnicos, JJ, que conseguiu aí a sua 27ª vitória consecutiva. E não se fala em outra coisa. JJ se igualando aí ao Team News Chant com 27 vitórias, se tornando o clube mais vencedor, entrando aí, quebrando esse recorde. É sensacional o trabalho que JJ vem fazendo lá no Al Hilal da Arábia Saudita. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Aqui embaixo tem um nome escrito inscrever-se. Inscreva no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre esse jogo de hoje, que é uma decisão importante. Lembrando que são dois jogos. O primeiro acontece hoje, no Maracanã, às 21 horas, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, esse jogo é mando de campo do Fluminense. E o segundo e decisivo jogo acontece no próximo dia 16, também no próximo sábado, também no mesmo horário, às 21 horas, horário de Brasília. Lembrando que o Flamengo joga pelo empate do placar agregado, ou seja, se os dois jogos com terminares aí em 2-2, 1-1, dá Mengão, o Mengão vai para a final do Cariocão. Para esse jogo, é um jogo importantíssimo. O técnico Tite não vai poder contar com Gabigol e também com o Wesley, jogadores que ainda estão fazendo transição desde a última semana passada. Foi aí informado pelo Clube de Regatas do Flamengo que os jogadores estavam lesionados, não participaram da partida contra o Madureira no último sábado pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara, aonde o Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara, e os dois seguem no departamento médico, fazendo trabalho à parte, trabalho de transição, né, na academia, na parte física. Então estão fora desse jogo o Wesley, lateral direito, e Gabigol, centroavante, Gabriel Barbosa, além de Gerson também a ausência após passar por cirurgia no rim. Então esse é um jogo importante, é uma decisão entre dois grandes técnicos, com todo respeito ao Fernando Diniz, né? A gente sabe que o Tite tem uma história bem mais vitoriosa, mas é um jogo de suma importância. Não posso falar assim que é o jogo mais importante do ano, mas até aqui, nesse início de temporada, com certeza esse é o jogo mais importante. Então hoje temos aí os dois campeões da América, né, das duas últimas edições da América, Flamengo em 2022, Fluminense em 2023. Então a gente espera um baita jogaço às 21 horas, horário de Brasília. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. Olha só, Rossi,
Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Lembrando que o último jogo contra o Madureira, o técnico Tite utilizou ali o Matias Vinha como titular. Para essa partida de hoje, Ayrton Lucas volta à sua posição de origem, volta a ser titular e Vinha começa no banco de reservas. Hoje tem uma expectativa pela estreia do zagueiro Léo Ortiz. A princípio, Léo Ortiz não deve entrar como titular. Deve sim ficar no banco de reservas. Quem sabe possa ser acionado pelo treinador para poder entrar no segundo tempo, fazer a sua estreia com o manto sagrado, que é uma expectativa da nação rubro-negra. Provável escalação do Fluminense é a seguinte, olha só: Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo Martinelli, Lima, o Renato Augusto, Ganso, Keno, Arias e Cano. Tá aí a provável escalação de Fernando Diniz para enfrentar o nosso Mengão queridão. Flamengo e Fluminense às 21 horas, horário de Brasília. Para você acompanhar esse jogo, a Band em TV aberta vai transmitir a partida, mas não para todo o Brasil. Apenas alguns estados brasileiros terão essa transmissão. Você também pode acompanhar pela Band Esportes, canal de TV por assinatura, que também faz parte aí do grupo Bandeirantes. E também pelo canal Gold através do YouTube. O Seleção Esporte TV, né, ele selecionou aqui algumas peças entre Flamengo e Fluminense, entre 8 jogadores de cada equipe, para ver ali quem realmente, né, hoje, qual seria o favorito, melhor em campo, quem hoje está melhor, né, Rossi ou Fábio. Aí eles foram lá e colocaram o Fábio. Felipe Melo ou Léo Pereira? Cara, o Felipe Melo, né, os caras aí, só o Fluminense. Vê lá, aí Marcelo, Vina ou Ayrton Lucas? O Marcelo. Martinelli ou Eric Pulgar? Aí eles colocaram o Eric Pulgar. Arias ou Arrascaeta? Sem sombra de dúvidas, claro, não teria, né? Cara, isso aí já era sensacionalismo, né? Clubismo total. Aí Arrascaeta. Cano ou Pedro? Cano. John Kennedy ou Gabigol? Lembrando que Gabigol não vai pro jogo, tá? Eles aqui colocaram o Gabigol, mas o Gabigol não vai pro jogo. Aí eles colocaram o John Kennedy. Fernando Diniz ou Tite? Aí colocaram lá o Fernando Diniz. Então apenas Arrascaeta e Eric Pulgar, dos 8 atletas, e um total de 6-2 da Seleção Esporte. Então vamos ver, né? Para eles aí o favorito é o Fluminense. Então vamos ver aí, bola para frente, Flamengo e Fluminense. Daqui a pouco, logo mais, 21 horas, horário de Brasília. Vamos mudar de assunto agora. A gente vai seguir focado sobre esse jogo, mas vamos falar sobre o Maracanã, isso porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, promete realizar um projeto no Maracanã caso vença a licitação para administrar o estádio pelos próximos anos. Isso porque o Flamengo promete Maracanã com melhor sala sensorial do Brasil caso vença a licitação para administrar o estádio. A ideia do clube é criar um espaço exclusivo para pessoas com autismo, tornando o Maracanã um ambiente o mais acessível possível. As salas sensoriais estão cada vez mais presentes nos estádios de São Paulo e promove uma experiência adaptada em dias de jogos, com equipamentos e características adequadas às necessidades desse público. Tá aí, né, projeto de Rodolfo Landim sobre esse projeto de poder melhorar a sala sensorial do Brasil dentro, já começando com o Maracanã. Parabéns aí, né, os envolvidos, né, Rodolfo Landim é envolvido nesse projeto aí. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre um recorde que foi batido no futebol mundial. Cara, às vezes tem gente que faz comparação com técnicos, entre alguns técnicos e JJ, mas eu vou falar para vocês, sensacional o JJ, sem sombra de dúvida, sobra no futebol europeu nesse exato momento. Aí, Henrique, mas a competição lá na Arábia Saudita não é tão forte como... Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros, né? Não é tão forte. Tem o Al Nassr, fortíssimo. Tem o Al Ittihad, também, que vem crescendo muito, entre outras equipes. E o Al Hilal de JJ, time comandado por Jorge Jesus, igualou
o recorde, se tornou o clube com mais vitórias seguidas, 27 na história do futebol, ao lado do Newcastle. Olha só, Al Hilal em primeiro lugar, 27 vitórias, 2023, agora temporada 2023-2024. O Newcastle na temporada 2016-2017, também 27 vitórias. O Ajax da Holanda, lá em 1971 e 1972, né? Temporada lá, 26 vitórias na terceira colocação. Também na quarta colocação, também o Ajax, em 1994 e 1995. E em quinto colocado está o Coritiba. É isso mesmo, Coritiba. Agora no 2011, recente, aí em 2011, quando fez aí 24 vitórias consecutivas. Então o JJ aí tá demais, mano. Tá demais. E eu vou falar pra vocês, vem mais aí, hein? Vai vir mais por aí do JJ. Vamos ver o que deve acontecer. Bom, se falando sobre português JJ, vamos falar sobre o português. Agora que o Flamengo enviou uma proposta, meio-campista ofensivo, para tirar do Porto de Portugal. André Franco, meia ofensivo de 25 anos. Segundo o jornal Record de Portugal, e confirmado pelo Pedro Vieira, que cobre equipes lá de Portugal, é que o Flamengo fez uma proposta de 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos de André Franco, que foi recusada pelo Porto de Portugal, segundo o jornal Record de Portugal. Então assim, o Flamengo foi lá, a gente sabe que o Flamengo está no mercado, né? O poderio financeiro do Flamengo hoje é avassalador, e a gente sabe que o Flamengo está no mercado. Lembrando que o Flamengo ainda tem pouco mais de 50 milhões de reais para buscar reforços ainda nesse início de ano. A janela está fechada, tanto para a Europa como para o Brasil. Só que no dia 1º de abril vai abrir uma mini janela do dia 1º ao dia 19. E daí então essa será a oportunidade do Flamengo trazer ao menos mais 2 atletas para reforçar o elenco do mais querido do Brasil. Flamengo, pensando em reforçar, entregar esse jogador que o Tite pede, foi lá e tentou o André Franco, mas o Porto de Portugal recusou a proposta do Flamengo. Sem contar que 4 milhões de euros. Segundo o portal Transfermarkt, hoje o André Franco está avaliado em 3,5 milhões de euros, ou seja, 3 milhões e meio. André Franco nunca saiu do futebol português. André Franco tem 25 anos, ele começou e foi revelado pelo Sport de Portugal, ficou no Sport até 2016, quando se transferiu para o Belenenses, também de Portugal. Depois do Belenenses, foi novamente para o Sport, e em 2000, no final de 2018, no meado de 2018, ficou livre no mercado. Quando foi em 2019, o Estoril pegou ele, contratou ele, e em agosto de 2022 foi quando ele foi transferido para o Porto de Portugal, aonde até então está e tem contrato com o Porto até o dia 30/6 de 2027. Então tá aí. O Flamengo também tentou o rádio meio-campista também da Espanha, do Real Betis da Espanha, mas não obteve sucesso. Então vamos ver aí, o Flamengo segue no mercado. Uma coisa certa, o vice-presidente de futebol Marcos Braz deixou claro, a gente ainda está no mercado. Mesmo com o fechamento da janela, a gente segue mapeando o mercado e vamos entregar aquilo que o Tite quer. Vamos entregar aquilo que o Tite vê que realmente precisa para reforçar ainda mais o elenco. Eu trouxe ontem para vocês, né, as convocações para a seleção brasileira, ainda nesses amistosos. Ainda não é a convocação para a Copa América. Tá aí o Ayrton Lucas pela seleção brasileira, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Matias Vinha e Varela pela seleção uruguaia e Eric Pulgar pela seleção chilena. 6 convocações nesse mês de março. Aí o Flamengo vai sofrer com essas convocações, nesses desfalques, mas a Copa América promete, né, ter mais ainda. Então vamos ver aí, o Flamengo vai precisar sim, com certeza. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Será que realmente esses jogadores não tem no futebol brasileiro? Eu falar para vocês, eu sempre venho falando aqui, tem, né? Tem sim. Tem aí o Maurício do Internacional, tem aí o Vila Sante do Grêmio, tem aí o Zaracho do Atlético Mineiro e entre outros atletas que realmente chegariam para fazer
reforçar o Mengão, querendo fazer essas funções que o Tite pede. Jogador versátil, que atue lá atrás, como volante, né? Ajudando na defesa, ajuda lá na frente, joga pelos lados, seja um jogador versátil, que tome conta total do meio do campo. Então vamos seguir forte. A qualquer momento a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouco tem Mengão, hein? Tem Mengão, Flamengo e Fluminense. Então fica ligadaço. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.